Boa noite a todos. Boa noite. O tema que eu trouxe para nós conversarmos essa noite é a transição planetária. É um tema já bastante recorrente nas casas espíritas. Temos obras que tratam do assunto, vídeos, e desse material eu escolhi um especial que é de um amigo chamado Adolfo Fluman. Ele é um trabalhador do Grupo Espírita André Luiz, da cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Eu espero que vocês gostem do assunto e que busquem também, após a palestra, outras bibliografias a respeito para acrescentar no que aqui for repassado. Para que nós possamos iniciar o assunto, é interessante recorrermos à história e verificarmos alguns pesquisadores, alguns cientistas que contribuíram na parte da astronomia e da astrofísica. E nós vamos então, deixa eu só aqui, começar então com esses pesquisadores. O primeiro deles é Tales de Mileto. O senhor está conseguindo ver bem daí, ó? Então, Tales de Mileto, ele esteve entre nós mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Naquela época, Tales de Mileto já se perguntava: a Terra é redonda? As órbitas são elípticas? Vejam que 600 anos antes de Cristo, sem qualquer tipo de instrumento, ele já se fazia esses questionamentos. Em 500 anos antes de Cristo, temos Pitágoras. Pitágoras vai teorizar sobre os ciclos de rotação e translação da Terra. E vai incluir, o sistema solar. Então ele já sabe da existência de outros planetas no nosso sistema. Em 300 anos antes de Cristo, 340, temos Aristóteles. Aristóteles vai concluir que a Terra é redonda e apresenta o modelo geocêntrico, ou seja, a Terra é o centro e o Sol é que gira em torno dela. Em 140 depois de Cristo, temos Ptolomeu. Ptolomeu, na visão dele, o universo era uma grande abóbada celeste. Então, a Terra e os demais astros estavam nessa abóbada, as estrelas estavam ali penduradas nessa abóbada. E essa versão de Ptolomeu, ela foi incorporada pela Igreja Católica e perdurou durante muito tempo. Em 1514, nós temos Copérnico. Copérnico vai falar exatamente o contrário do que afirmava Aristóteles. Ele vai apresentar a teoria do heliocentrismo, ou seja, o Sol está no centro e a Terra é que gira em torno do Sol. Como essa teoria de Copérnico contraria o que Aristóteles falou e contraria principalmente o que Ptolomeu tinha falado, contrariando então a versão adotada pela Igreja Católica, Copérnico, que era católico, frequentava a Igreja, ele foi expulso da Igreja em razão dessas afirmações que ele fez. Em 1609, temos Galileu Galilei, inventa o telescópio, confirma a teoria de Copérnico, lá a teoria do heliocentrismo, e confirma as órbitas elípticas dos astros, já aventadas por Tales de Mileto lá em 600 anos antes de Cristo. Em 1687, nós temos Isaac Newton. Descobre a lei da gravidade e apresenta modelos matemáticos para análise dos corpos celestiais. Em 1818, temos Arago, um francês que faz descobertas importantes na área da óptica, foi primeiro-ministro da França, e para quem já leu a Gênese ou pretende ler a Gênese, tem uma mensagem bastante interessante de Arago, um dos últimos capítulos da Gênese. Em 1929, temos
Hubble. Hubble faz descobertas importantes também. Até então, se imaginava a existência somente de uma galáxia, a nossa, a Via Láctea. E Hubble descobre que existem outras galáxias. E além dessa descoberta, ele também descobre que o universo está se expandindo. E em função de todas essas descobertas importantes, hoje ele é considerado o pai da cosmologia. E, como você sabe, o nome dele foi dado em homenagem, né, a um telescópio que foi lançado em 1990, que é o telescópio Hubble, que ainda está orbitando o nosso planeta e que vai ser substituído, ao que tudo indica, no final deste ano por um telescópio 100 vezes, uma capacidade maior de 100 vezes ao do Hubble. Então, se hoje nós já descobrimos, graças ao Hubble, muita coisa, imagine agora com esse novo telescópio que está para ser lançado no final deste ano. Então aqui, vejam que ao longo, aqui foi selecionado 3 pesquisadores em épocas distintas. Vejam em 2.600 anos quanta coisa se descobriu na área da astronomia. E a gente vê esse nosso mundo pequeno e esse universo gigantesco aí fora. E começamos, né, a nos perguntar o que esse universo tão grande que tem aí fora vai ou pode influenciar na nossa vida aqui na Terra. Aqui, para que possamos ter uma noção de espaço, é apresentado aqui a Terra e o Sol. Essa é a distância entre a Terra e o Sol, 149 milhões de quilômetros. Então o Sol, em termos de espaço, está pertinho da gente. Agora vamos falar um pouquinho dos ciclos da Terra. Aqui todo mundo aprendeu na escola, né? Temos o movimento de rotação da Terra. Então é a Terra girando em torno do seu eixo. Esse movimento dura 24 horas, define dia e noite, e a velocidade desse movimento é de 1.700 km por hora. O próximo o segundo ciclo, é o da translação. Então é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Esse movimento dura 365 dias, 6 horas e 9 minutos. Define as estações do ano e tem uma velocidade de 29 km por hora. Até aqui, tranquilo, né? São 2 ciclos que a gente aprende no nosso período aí de ginásio. Agora vamos falar um pouquinho de equinócios. Equinócios, acho que a maioria aqui já ouviu falar, é quando nós temos em 2 momentos no ano o dia e a noite com 12 horas. Isso ocorre somente 2 vezes no ano. Nem sempre nós temos essa divisão exata de 12 horas, meio a meio. E isso ocorre 2 vezes. E o equinócio e os solstícios vão dar a marcação nossa do início das estações do ano. Agora vamos falar do terceiro ciclo, que eu acho que talvez a maioria não tenha ouvido falar ainda. Alguém já ouviu falar aqui em precessão dos equinócios? Eu acho que a maioria ainda não. A precessão dos equinócios é o seguinte: a Terra, quando ela faz o movimento de rotação, ela não gira completamente assim, ó, na vertical. Ela gira inclinada. Tem essa inclinação aqui, ó, 23,45 graus. Então, ela vai girando para cá 23 graus, tá? E depois vai 23 graus para o outro lado. É como se nós soltássemos, para a gente ter uma ideia, assim, uma noção mais exata, é como se nós soltássemos um peão a toda velocidade. No começo ele está assim, né? Na vertical. Conforme ele vai perdendo a velocidade, ele não vai tombando para o lado. Então, a precessão dos equinócios é exatamente esse movimento que a Terra faz. Ela vem aqui 23 graus, vai girando, depois 23 graus para o outro lado. E esse movimento de 23 graus que ela está aqui
para vir para cá e retornar demora de 26 a 28 mil anos. Então, ela está nessa posição aqui, vai girando até chegar nesse ponto. Aqui ela leva entre 13 a 14 mil anos. Para voltar ao ponto inicial, mais 13 a 14 mil anos. Evidentemente que em uma única encarnação, nós não conseguimos sentir os efeitos da precessão dos equinócios. Mas se nós pudéssemos ter um filme aí acompanhando entre 26 a 28 mil anos, nós iríamos ver todos os efeitos desse ciclo. Aqui, para que possamos ter uma ideia, tá? Aqui a Terra está inclinada, né? Aqui está o seu eixo, e em amarelo é a incidência do Sol. Então percebam que tem maior incidência de Sol no Polo Norte do que no Polo Sul. Então aqui eu vou ter menos gelo, no Polo Sul mais gelo. Aí ela vai tombando, vai para o outro lado. Vai acontecer o contrário. No Polo Norte eu vou ter menos Sol, então eu vou ter mais gelo, e no Polo Sul eu vou ter maior incidência de Sol, então eu vou ter menos gelo. Então isso define uma modificação constante nos níveis das águas, né? Vai definir enchentes, secas, resfriamentos e períodos de seca, né? Onde hoje é congelante, vai ser quente. Onde é quente, vai ser congelante. Então aqui temos um resumo da precessão dos equinócios, que dura de 26 a 28 mil anos, define aquecimento, resfriamento, secas e enchentes. E por que essas águas vão mudar? Por que os níveis das águas mudam? Onde hoje tem terra, amanhã poderá ter água. Onde tem água, poderá ter terra. Daqui a 10, 12, 14 mil anos. Para complicar um pouquinho mais, nós temos mais um ciclo da Terra, que é o de Milankovitch. Esse nome é em homenagem a um engenheiro e geofísico sérvio que descobriu o movimento. Aqui vocês percebem que é o 24,5 graus, é aquele movimento que a gente viu de rotação da Terra, ela girando inclinada. O de Milankovitch é 22,1 graus. Então, temos a rotação, a precessão dos equinócios e o movimento de translação. O de Milankovitch é esse movimento aqui, para um lado e para o outro. Esse ciclo demora 41 mil anos e também vai definir aquecimento, resfriamento, enchente e seca. Então, são, portanto, 4 os ciclos da Terra, né? Desculpa, vou voltar aqui. Rotação, translação, precessão dos equinócios e Milankovitch. Todos aqui representados nesse gráfico. Então, hoje, nós já sentimos algum efeito desses ciclos, como, por exemplo, os tsunamis, que vêm ocorrendo com maior periodicidade do que no passado. E isso já é uma modificação em função desses ciclos. Bom, nosso planeta, aqui o nosso sistema solar, então a Terra junto com outros planetas girando em torno do Sol, o nosso sistema solar junto com outros sistemas solares orbitando em torno de uma galáxia, a nossa galáxia junto com outras galáxias orbita um aglomerado local, o nosso aglomerado local junto com outros aglomerados locais vai orbitar em torno de um superaglomerado. E o nosso superaglomerado, junto com outros superaglomerados, vão orbitar um superaglomerado local. Então a gente está aqui, em algum pontinho aqui. Sempre estamos orbitando em torno de alguma coisa. E os ciclos da Terra
é tudo magnético. Cada planeta depende do magnetismo do outro. Por isso a gente não se desloca do sistema solar. Estamos juntos. E esse magnetismo faz com que tudo funcione perfeitamente. E essa perfeição, ela foi pensada pelo nosso Criador. Vendo a grandiosidade desse universo, começamos a entender o micro que somos nós. Então, à medida que entendemos o macro, a gente começa a compreender o micro. E diante dessa grandiosidade, infelizmente, tem ainda quem não acredite em Deus. Sabendo agora onde estamos nesse universo, vem a primeira pergunta feita por Kardec aos espíritos: o que é Deus? E os espíritos respondem a Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E esse Deus, ele não é um Deus tribal. Ele não é um Deus daquela abóbada imaginada como a gente viu lá por Ptolomeu. Portanto, ele não é um Deus diminuto. Ele é um Deus galáctico, um Deus cósmico. É muito maior do que nós possamos imaginar. Na verdade, a gente não tem a mínima compreensão do que é Deus. Vimos agora há pouco todos esses ciclos da Terra e o que eles vão afetar na nossa vida, na vida dos encarnados. Com essa formação genética que nós temos, nós não poderíamos viver num outro planeta, como Marte, Júpiter, Saturno. Nós fomos formatados para viver exatamente aqui. Aquela distância que a gente viu do Sol em relação à Terra, se o Sol estivesse mais distante ou mais próximo da Terra, a vida aqui no planeta que nós conhecemos, ela não teria condições de existir. E a gente sabe que por trás de tudo isso tem uma organização. Fazendo uma comparação, uma empresa, por exemplo, tem lá o seu presidente, diretores, chefes de departamento, demais funcionários, para que essa empresa funcione. Agora imagina o universo, como que tem que ser essa organização para que tudo funcione perfeitamente. Nada funciona solto, funciona com base nessa organização. E a gente sabe que Jesus é o nosso governador, nosso modelo e guia para a nossa evolução moral, para que a gente alcance essa evolução moral e espiritual, né? E Jesus não é somente um espírito que foi criado simples e ignorante como nós e que atingiu a pureza. Ele está um pouco além disso. Jesus, ele faz parte de um conselho, de um sistema, para tomar decisões importantes sobre o futuro do nosso planeta e o futuro do sistema solar. Bom, agora que a gente começa a ter um pouco de noção de algumas coisas, recebemos também, para nos ajudar a compreender esse período de transição, uma informação importante trazida por Emmanuel através do Chico. Emmanuel diz que o nosso planeta ele tem um período de 520 mil anos de atividade. 260 mil anos são de atividade, 260 mil anos são de repouso. Essa parte do repouso ele também não conhece, mas, no entanto, ele nos informa o que temos aqui nesses 260 mil anos, o que ele sabe a respeito disso, que é o que nós vamos ver agora. E nós vamos começar então. Aqui está a nossa Terra. Vamos começar lá atrás, 200 mil anos antes de Cristo, lá nos primórdios. Observem aqui que a cada 28 mil anos, coincidência ou não, com relação à precessão dos equinócios,
nós temos uma era. E cada uma dessas eras é habitada por uma determinada raça. Em 137 mil anos antes de Cristo e 109 mil anos antes de Cristo, nós não temos informação de que raça habitava o planeta. Então, para nós, ainda era o homem de Neandertal. Em 81 mil anos antes de Cristo, surge a raça lemuriana. Em 53 mil anos antes de Cristo, a raça Atlântida. Em 25 mil anos antes de Cristo, nós temos a raça ariana, que é a nossa. Então faltaria 3 mil anos para nós fecharmos essa era aqui de 28 mil. Nós já estamos em 2018. Então, arredondando, faltaria mais 1000 anos aproximadamente para nós fecharmos essa era de 28 mil. E depois nós teríamos mais 60 mil anos para completar aquele período de atividade de 260 mil anos. Daqui para frente, não se sabe. Emmanuel só coloca que é um período de repouso. O que é importante aqui é que com 25 mil anos antes de Cristo, aparece o homem de Cro-Magnon, que é uma mutação genética desse homem de Neandertal. Esse homem aqui de Cro-Magnon, ele surge para receber os exilados de Capela. Acho que a maioria aqui já ouviu falar dos exilados de Capela. Então, essa transição, esse momento de exílio de Capela, é exatamente o que vai acontecer conosco agora. Então, os capelinos, eles tinham uma inteligência elevada, mas uma moral nem tanto. E eles foram exilados aqui na Terra justamente para ascender esse lado moral. E para ter condições destes capelinos habitarem a Terra, foi necessário o quê? Que houvesse uma mutação genética no homem. Esse homem, então, de Neandertal, ele se modificou, surgiu o homem de Cro-Magnon. Aí os capelinos tiveram condições fluídicas para habitarem o planeta Terra. E o que se tem notícias, através de Emmanuel, é que com 11 mil anos, mais ou menos aqui, antes de Cristo, alguns capelinos já conseguiram essa ascensão moral e retornaram para a Capela. Com 4 mil anos antes de Cristo, surge Adão, que para nós é a raça adâmica, é o homem ainda no pecado, é a perda do paraíso, é aquilo que está na Bíblia. Mas o que é esse homem ainda no pecado? São aqueles capelinos que não conseguiram a ascensão moral. E a perda do paraíso, que paraíso é esse? Capela. Então, alguns capelinos ainda que se encontram buscando essa ascensão moral. E nós temos Jesus. Nessa nossa busca moral, nós temos Jesus como nosso orientador para essa evolução. E Jesus, nesse trabalho, ele não se encontra sozinho. Ele tem alguns instrutores com ele que o auxiliam em busca dessa nossa evolução física e moral. Alguns colaboradores que se tem notícia de Buda, Zoroastro e Léo. E Léo, inclusive, é um português que esteve reencarnado na Terra em 1394, que criou a Escola de Navegação Portuguesa de Sagres, que deu origem a algumas descobertas, dentre estas, o Brasil. E Jesus faz parte dessa equipe que estuda como vai funcionar essa transição, o que vai acontecer com a Terra, o que vai acontecer com o Sistema Solar. Desde o desprendimento do nosso orbe, de uma nebulosa solar, para constituir o nosso planeta, foi uma decisão tomada em uma dessas reuniões por esses espíritos superiores.
própria decisão sobre a encarnação de Jesus também foi uma decisão tomada por essa pleiade de espíritos superiores. E agora, esses espíritos superiores estudam o planejamento da nossa transição planetária e do sistema solar. Agora vem a parte para nós entendermos como que se dá essa transição. Aqui tem o nosso sistema solar, que orbita em torno de Alcíone, que está aqui no meio. Alcíone é uma estrela das Pleiades na constelação de Touro. É uma estrela muito maior que a nossa. Só para terem uma ideia, Alcíone é 8 vezes maior do que o nosso Sol. E nós estamos orbitando em torno de Alcíone. E Alcíone tem esse cinturão aqui em volta dele, demarcado em amarelo, que é um cinturão de fótons. Ele emite essa radiação. Tá? Então esse cinturão, para a gente fazer uma comparação, é semelhante aos anéis de Saturno, tá? É perpendicular. O nosso sistema solar, para deslocar desse ponto a esse aqui, demora 10.800 anos. Desse ponto a esse, 2.180. Desse ponto a esse, mais 10.800. E desse a esse ponto, 2.180 anos aproximadamente. Se nós somarmos tudo isso, vai dar mais ou menos entre 26 a 28 mil anos, que é, como a gente viu lá, idêntica ao período da precessão dos equinócios. O que nós precisamos agora entender é que em 1987 o nosso sistema solar chegou nesse ponto aqui. E a partir daquele ano, cada vez mais fomos penetrando nesse cinturão de fótons. E a Terra penetrou por completo nesse cinturão de fótons no final de 2012. Foi justamente naquele período onde se falava que o mundo ia acabar, que estava descrito nos calendários incas e maias. Na verdade, não era o fim do mundo, e sim o fim de uma era e início de outra era. E nós precisamos, já que estamos aqui nesse cinturão de fótons, mergulhados dentro dele desde o final de 2012, precisamos entender um pouco o que são esses cinturão de fótons e que alterações ele poderá causar em nós. Então vem a pergunta, o que são fótons? São partículas de luz que podem alterar a matéria. Isso é uma das coisas mais importantes para nós entendermos aqui hoje. São partículas de luz que podem alterar as propriedades da matéria. O que isso quer dizer? Nós somos matéria, a mesa aqui é matéria, o computador é matéria, a parede é matéria. O que não é Deus e Espírito é matéria. Tá? Existem 3 coisas no universo: Deus, Espírito e matéria. O que não é Deus e o que não é Espírito, ou seja, matéria, vai estar sob a influência desse cinturão de fótons. E nós, como já falei, estamos enterrados dentro dele desde 2012. Então, o que esse cinturão de fótons poderá influenciar? Que alterações ele poderá nos trazer? Então, nós vamos ter alterações físicas e alterações espirituais. A primeira dela, alterações na propriedade da matéria. Do que a matéria é constituída? É de átomos. No interior do átomo, nós temos prótons e nêutrons. E orbitando em torno deles, nós temos os elétrons. Quando aquele cinturão de fótons, aquela radiação, ela penetra no átomo, ela bagunça a órbita desses elétrons. Tá? Isso que ela faz, essa bagunça, é ciência, tá, pessoal? Então, quando ela faz essa bagunça, ela está causando o quê? Mudança na matéria, está modificando a matéria. Se a gente for ver lá aquele homem de Neandertal para o homem de Cro-Magnon, como que se deu aquela mudança? Através da mutação genética, mudança da matéria.
Então, essas alterações vão se dar nas propriedades da matéria do jeito que nós conhecemos hoje. Doenças em corpos menos saudáveis vão estar sujeitos a doenças, corpos menos saudáveis por influência desse cinturão de fótons. Perispírito mais refinado. Perispírito é matéria. Então os perispíritos vão ter que estar mais refinados, pois também serão modificados em função dessa alteração genética. Adaptação genética. Vai ter uma nova adaptação genética, exatamente como aconteceu lá há 25 mil anos, quando surgiu o homem de Cro-Magnon. É claro que essa adaptação genética pela qual nós vamos passar, obviamente ela não ocorre do dia para a noite, mas vai começar a acontecer essa mudança. E, consequentemente, ainda dentro das alterações físicas, nós teremos uma seleção dos espíritos mais moralmente desenvolvidos. Agora vamos entender um pouco como que se dá essas alterações na parte espiritual. Alteração na composição fluídica do planeta. Nós sabemos que o nosso planeta ele é envolvido por um fluido. É um fluido cósmico universal inerente ao planeta Terra. Esse fluido também é matéria. E, consequentemente, ele sendo exposto a esse cinturão de fótons, ele também vai sofrer uma modificação. Vai ocorrer uma nova adaptação genética, uma nova forma perispirítica. Alteração na psicosfera do planeta. Hoje, nós temos uma psicosfera X. Amanhã, nós vamos ter uma psicosfera Y completamente diferente do que temos hoje. Psiquismo não adequado a espíritos menos evoluídos. O que acontece então? O psiquismo que não tiver adequado àqueles espíritos menos evoluídos, eles não vão conseguir encarnar no planeta Terra. Então, vai depender do psiquismo. Não vai ser uma seleção aleatória, por sorteio, tu vai, tu fica. Não, é natural. É justamente porque ocorre essa alteração na matéria. Se alterou o perispírito. Perispírito daqui é diferente do perispírito de Marte, que é diferente do perispírito de Júpiter e assim por diante. Cada planeta tem um perispírito em função do fluido que rodeia o planeta. Com essa alteração, desses fluidos, os perispíritos vão se modificar. Então, aqueles perispíritos que hoje são mais densos, justamente por não ter um psiquismo evoluído, eles não vão conseguir mais encarnar no planeta Terra. Nova psicosfera adequada a espíritos mais avançados. Dessa forma, está se dando o quê? Um expurgo, uma higienização espiritual no orbe. Uma nova psicosfera adequada a espíritos mais avançados. Ou seja, esses espíritos moralmente mais avançados começam a encontrar condições físicas e espirituais para encarnar no planeta Terra. E, finalmente, ocorre a transmigração dos espíritos, tanto da ida quanto da vinda. Ou seja, tanto aqueles que aqui vão permanecer, vão vir para cá, como para aqueles que vão sair do planeta, vão ser expurgados para um outro orbe. Então, aqueles espíritos que não vão estar compatíveis com o seu perispírito, com o fluido da Terra, eles vão ser expurgados para um outro orbe, onde tenham essa adaptação genética. Porque aqui eles não vão ter essa adaptação genética com os fluidos da Terra. Então, quando a gente fala em transição planetária
que alguns espíritos vão ser exilados e outros aqui vão fazer parte do mundo regenerado? Como que isso se dá? Você vai, você fica? Não. É em função desses fótons que alteram a matéria e tudo que a gente viu até agora. Então, quem não estiver com o psiquismo adequado a esse fluido, com o perispírito menos denso, não vai conseguir encarnar no planeta Terra. E isso cabe a quem? A todos nós, encarnados e desencarnados, a todos que ainda, de alguma forma, rodeiam o planeta. Hoje, nós somos 7,6 bilhões de encarnados e aproximadamente 25 a 30 bilhões de desencarnados. Aqui nós temos uma mensagem, um trecho, na verdade, do livro Transição Planetária, que eu acho que a casa até tem aqui, está ali, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo. Diz assim: estarão reencarnando-se elevados espíritos da filosofia e da arte, da religião e da política do passado, considerados pais dessas doutrinas, a fim de poderem reformular, atualizar e conduzirem às origens do ideal. Então nós vamos começar a receber espíritos de elevada magnitude justamente para nos ajudar nesse período de transição pelo qual estamos passando. A transmigração dos capelinos deu-se através do que chamamos de transição planetária. O que aconteceu com os capelinos é exatamente o que está acontecendo conosco agora. A higienização espiritual do orbe convoca para uma nova postura com responsabilidade pessoal e coletiva. Então, por que coletiva? Eu não posso pensar somente em mim. Eu tenho que pensar também no próximo. Não posso ser egoísta. Não foi essa a mensagem que Jesus nos deixou para que amássemos o nosso próximo como a nós mesmos? Então, temos que pensar de forma coletiva. Diante disso, somos convidados a pensar: será que eu vou ou será que eu fico? Será que a postura que eu tenho hoje, eu tenho condições de permanecer nesse planeta? Ou meu espírito será expurgado para um mundo ainda de provas e expiações? Então, o que a gente tem que refletir, e nunca é tarde, é para que façamos uma reforma íntima, buscando analisar os nossos defeitos, que muitas vezes trazemos de vidas pregressas. Se nós buscarmos ver esses defeitos e trabalhá-los, nós vamos conseguir ir nos depurando. Porque sempre a gente observa, como a gente diz, é muito mais fácil eu apontar o defeito do outro do que reconhecer o meu. Então, se nós buscarmos trabalhar isso com responsabilidade, conseguirmos nos depurar, com certeza nos dará condições de permanecer neste planeta. A transição planetária é um processo, então, envolvendo uma sucessão de eventos nos planos físico e espiritual. Catástrofes e acidentes. É comum nós observarmos no noticiário muitas catástrofes acontecendo, tsunamis, por exemplo, dizimando vilas inteiras, cidades, às vezes comprometendo um país. Isso faz parte desse período de transição. Progressão mais rápida através do expurgo de almas adversas a leis do amor e da caridade. Acontece uma catástrofe, um acidente, morre 50 mil pessoas, desencarnam 50 mil de uma vez. É dessa maneira que se está se expurgando pessoas que eventualmente são adversas à lei do amor e da caridade. Lei de destruição, aqui colocada, que devemos entender como lei de renovação.
Tudo que você destrói, na verdade, você não destrói perpetuamente. Muitas vezes ouvimos noticiário um buraco negro engolindo um planeta, uma galáxia inteira, para se tornar poeira cósmica e dar origem a novos planetas, novas galáxias. É uma lei natural de Deus, a lei de renovação. Crianças índigos e cristais. Com essa condição, com essa mutação genética do planeta, existe condição física e espiritual, como nós vimos, para recebermos espíritos mais evoluídos. E essa expressão, crianças índigos e cristais, agora já tem também crianças diamante, violeta, são espíritos mais evoluídos que estão encarnando no nosso planeta também para nos ajudar nesse processo de transição. Reencarnação de espíritos mais nobres. Vamos começar a receber, como a gente viu naquele trecho do livro Transição Planetária, espíritos de elevada magnitude para nos ajudar nesse processo de transição. Higienização espiritual do orbe. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem que as coisas estão ruins, que o nosso planeta vai de mal a pior, que parece que está indo para o buraco. Faz parte desse período de transição. Esses espíritos, como a gente viu, que são contrários à lei do amor e da caridade, no momento que desencarnarem, eles não retornam mais, pois não vão ter condições físicas para habitar o planeta. Essa higienização do orbe, ela já começou e vai continuar até que seja feita uma limpeza geral. Transmigração de espíritos moralmente avançados. Quem não estiver no mesmo nível não vai ter condições de permanecer no planeta. Consequentemente, espíritos moralmente mais avançados, em função dessa alteração da psicosfera, dos fluidos do planeta que começam a mudar, vão encontrar guarida, vão encontrar condições físicas e espirituais para aqui encarnarem. Era esse o assunto que eu teria para passar para vocês. Desculpe o adiantado da hora. Agradeço a atenção de todos e desejo do fundo do coração que todos nós aqui possamos fazer parte desse mundo regenerado. Lembrando que depende de cada um de nós, que cada um de nós possa fazer essa reforma íntima e assim irmos nos melhorando, alterando a nossa psicosfera. Obrigado a todos, fiquem com Deus.